Oi, gente, tudo bem? Hoje na aula a gente vai ver um pouco mais sobre a botânica. E para ver as plantas, a gente tem que ver primeiro os seus ancestrais, que foram as algas. Então, as algas, elas são seres eucariontes, uni ou pluricelulares. E elas apresentam estruturas dentro de suas células que possibilitam a fotossíntese, né, pela presença da clorofila. Portanto, as algas são estruturas autotróficas fotossintetizantes. A grande maioria delas apresenta parede celular. E aí, no caso, dependendo de cada filo, né, de cada espécie, tem composições diferentes. Os seus filos e as suas divisões, elas são feitas basicamente pela presença dos pigmentos que elas têm dentro de suas células. Então, nós temos sete filos dessas algas, que são o filo Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Euglenophita e Dinófita. E aí, a gente vai começar, então, pelo Chlorophyta, que são as algas verdes. As algas verdes, elas têm o pigmento A e B, e elas são abundantes tanto em água doce quanto água salgada. E elas são consideradas os ancestrais das plantas atuais, pelo fato de elas terem reserva de amido, os mesmos pigmentos que as plantas e etc. E elas são encontradas também em mutualismo com os fungos, né, que formam os líquens. Já o filo Phaeophyta é formado pelas algas pardas. Elas são totalmente marinhas e são as algas mais complexas. Então, normalmente essas algas que a gente vê grandes, compridas, com um talo muito comprido que parece um caule ou com estruturas que parecem folhas, mas que na verdade não são folhas, são as algas pardas porque elas são as mais complexas. O filo Rhodophyta apresenta as algas vermelhas, que são as muito utilizadas para a produção de agar, que é uma substância que a gente usa em meios de cultura de bactéria, por exemplo. E o filo Bacillariophyta também é conhecido como o filo das diatomáceas, que tem, como eu falei anteriormente, uma diferença na sua parede celular. A parede celular delas é composta por sílica. Já o Chrysophyta apresenta as algas douradas, que são praticamente unicelulares, e o filo Euglenophita, que são flagelados, sendo que eles têm um flagelo que é praticamente imperceptível, ele não sai extremamente assim da célula, e eles têm um outro flagelo que é muito grande. Então, eles têm dois flagelos, mas aparentemente parece que é só um. São unicelulares, vivem em água doce e na ausência de luz, né, elas são tanto fotossintetizantes com a luz, mas na ausência delas, elas conseguem ser heterotróficas, então se alimentar de outras coisas além da luz. E aí nós temos por último as dinoflagelatas, que é o filo Dinófita, que essas também têm dois flagelos, mas esses dois flagelos são aparentes. E um deles é perpendicular ao outro. Então, eles têm um flagelo que é assim e um flagelo que é assim. Isso possibilita que a movimentação deles seja rodopiana. Esse filo é responsável também pela produção da maré vermelha. As algas, elas são muito, muito importantes no planeta Terra, principalmente porque elas, junto com as cianobactérias, são as maiores produtoras de oxigênio, né? Então, elas são chamadas de o pulmão do mundo. Muita gente acha que é a floresta amazônica, mas, na verdade, são as algas. E elas também estão muito ligadas a processos de indústria, de alimentação, enfim, mas sua função principal mesmo e mais importante é que elas são a maior camada fotossintetizante da Terra. Agora, terminando a parte de algas, a gente vai falar sobre as plantas, né? Então, agora falando um pouco sobre as plantas, elas são seres eucariotos, pluricelulares, dotados de tecido. Então, quando eu falei que as algas pardas pareciam ter caule ou folhas, é porque elas não tinham os tecidos representantes disso. Já as plantas têm. Então, elas vão ter, sim, tecidos para raiz, caule, folhas e etc., que a gente vai ver mais pra frente.
E elas também possuem a formação de gametas com a formação do embrião, diferentemente das algas que não possuem a formação do embrião. Também apresentam parede celular, só que com composição da celulose, e em sua grande maioria são também autotróficas fotossintetizantes. As plantas, gente, elas têm uma diferença de outros seres, como por exemplo os animais, porque no seu ciclo reprodutivo elas têm uma alternância de geração. Então, no ciclo das plantas vai ter a formação de um ser N, né, um haploide, que é o gametófito, que vai formar um ser diploide, que é o espermatófito, então 2N. Então, essa é a diferença nas plantas. Como seus nomes já sugerem, o gametófito é formado por gametas e o esporófito é formado por esporos. Os gametas, eles são produzidos nos gametângios, então são estruturas para a formação dos gametas, enquanto os esporos são formados nos esporângios. E aí, o gametófito masculino, é chamado de anterozoide e o feminino de oosfera. A maioria das plantas, como eu disse, tem os tecidos para a formação de estruturas, mas existe um grupo apenas das plantas que a gente chama de avasculares, porque eles não têm esses tecidos de condução. Então, eles não vão ter raiz, caule e folha, apenas os outros 3 grupos que a gente vai falar agora. E aí, além disso, a gente tem outra denominação, que é para gimnosperma e para angiosperma, que a gente chama elas de fanerógamas, porque elas possuem semente, enquanto as briófitas e as pteridófitas são criptógamas, porque elas não possuem semente. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre as briófitas, que são o nosso grupo avascular. Então, eles não têm tecido de condução. Então, eles não vão ter raiz, caule e folha, eles vão ter rizoide, cauloide e filoide. Devido à ausência desses tecidos de condução, elas têm um tamanho muito reduzido e o seu transporte de fluidos é feito a partir de difusão. Diferentemente de todos os outros grupos de plantas, as briófitas são o único grupo em que o gametófito é o ser dominante e o esporófito é a parte da planta dependente. Então, o esporófito depende do gametófito nas briófitas. Os anterozoides, que são os gametófitos masculinos, eles possuem flagelo e pela água eles se locomovem até achar a oosfera para poder ocorrer a fecundação. Como esse processo depende da água, a gente chama isso de oogamia, que é essa dependência da água para que ocorra a fecundação. O esporófito, ele tem na sua extremidade uma cápsula, que é onde ficam os esporângios e os esporos. E aí, na maturação desses esporos, essa cápsula, ela tem um opérculo, que é como se fosse uma tampinha. E aí, na maturação dos esporos, esse opérculo vai sair, os esporângios vão se abrir e os esporos vão ser liberados pelo ar. E aí, esses esporos, ao acharem uma condição ideal no solo, vão se tornar outros gametófitos. As briófitas, elas são compostas por musgos, hepáticas e antocéreos. São os grupos mais comuns das briófitas. Falando um pouco agora sobre as pteridófitas, a gente tem como exemplos as samambaias, as avencas e o xaxim. São as primeiras plantas que têm tecido vascular, né, que são as plantas vasculares. Então, elas vão ter raiz, caule e folha. Por causa dessa inovação no tecido, elas têm uma composição de lignina nesses tecidos, o que favoreceu muito para a sustentação dessas plantas e, consequentemente, um aumento no porte do tamanho dessas plantas. Então, elas são as maiores porque elas têm condição de ter uma condição de seiva melhor e mais complexa. As pteridófitas, elas não apresentam nem flor nem semente. E o caule delas é em forma de rizoma, então ele é inserido no solo e ele fica paralelo ao solo, de onde saem as raízes adventícias, né, para uma melhor sustentação, e as folhas e outras estruturas da planta. Dessa forma, o esporófito não é mais dependente do gametófito, ao contrário, o gametófito começa a depender do esporófito, então o esporófito se tornou dominante.
Em suas folhas, na parte de baixo delas, elas apresentam várias bolsinhas redondinhas, que são os soros. Dentro dos soros, a gente tem vários esporângios. Então, as pteridófitas apresentam mais de um esporângio na sua estrutura. E em cada esporângio, a gente vai ter vários esporos. E aí, mais uma vez, quando eles estão maduros, eles são liberados pelo ar. O gametângio, ele também é denominado de protalo, e como eu falei, ele é dependente do esporófito. E ele, por ter regredido, se tornou avascular, como nas briófitas, e pouco desenvolvido. A fecundação dos gametângios também é por oogamia, né? Então é dependente de água também. Por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais das plantas, né? Então das gimnospermas e das angiospermas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, me perguntar sem problema nenhum. E até a próxima aula.